Hideki Kamiya. Vocês conhecem esse cara? Bom, pelo nome eu acho que muitos podem até não reconhecerem, mas esse cara basicamente é o diretor de Resident Evil 2, um dos responsáveis por criar talvez um dos maiores e melhores personagens da ficção, Leon S. Kennedy. Então, se você aí acha muito foda o Leon tá farmando aura hoje em dia, ou para as mulheres aí que ficam se derretendo pelo Leon no Resident Evil 4 ou no Requiem, agradeçam esse carinha muito gente fina. Olha como esse cara parece ser da hora, né? Bom, brincadeiras à parte, esse cara é muito based, mano. O Hideki Kamiya, ele soltou uma nota recentemente aí, onde ele diz querer o retorno do Leon para um jogo mais de aposentadoria. Isso mesmo, o Hideki Kamiya ele brinca muito com essa questão do Resident Evil ser assustador demais, porque ele queria um Resident Evil mais de boa, um Resident Evil Good, né? Ou um Resident Good. Inclusive ele fez uma declaração parecida na época que o Requiem lançou. E o Hideki Kamiya ele é muito conhecido também por ser bastante, digamos, engajado nas suas redes sociais. Ele tem o costume de responder diversas pessoas no Twitter. Inclusive ele teve um episódio onde um lacradorzinho idiota quis dar aquela lacrada em cima do Bayonetta e o Kamiya simplesmente mandou o cara ir pastar, velho. O cara é muito based mesmo. E eu lembro que na época que teve toda aquela questão dos spoilers do Resident Evil Requiem, o Kamiya ficou simplesmente pistola, ficou puto da vida com o pessoal soltando spoiler. E ele tava certo, né? Porque era um jogo que a gente tava esperando bastante e a gente ter a experiência estragada por causa de uns aleatórios idiotas não fazia muito sentido. Então eu fiquei muito a favor do Kamiya. É claro que a postura dele foi bem agressiva, mas quem sou eu pra falar, né? Mas mesmo assim eu achei que ele foi muito based nessa parte aí, porque realmente era um bagulho filha da puta que os caras estavam fazendo na questão dos spoilers. E aqui ele de novo ele volta a defender, né, o modo sem sustos para o Resident Evil. Aqui o diretor ele imagina um spin-off em que o Leon ele tá aposentado no campo, pescando, cuidando da horta, assando um pãozinho, passeando com o cachorro. Olha que coisa linda, né, cara? Você já pensou um jogo desse, um Resident Evil desse nível, dirigido pelo Kamiya com o Leon como protagonista? Vai virar um Red Dead Evil, né? Sei lá, um Resident Dead. Cara, eu vou ser sincero, eu sou muito fã do Leon, eu sou muito fã do Kamiya. Sem meme, cara, com certeza eu jogaria esse jogo, cara, sem brincadeira. Mas eu acho que essa declaração do Kamiya, ela tem muito mais a dizer do que simplesmente uma nota engraçada, né, do Kamiya pedindo um modo sem sustos e tal. É uma coisa que reflete muito o gosto dos orientais, principalmente com Resident Evil. Muita gente acredita que os japoneses, eles amam terror, que o terror é tudo pra eles na franquia. E de fato, eles gostam muito de terror, afinal de contas, Resident Evil é considerado um dos pais do survival horror na cultura pop e nos games. Mas uma coisa que muita gente ignora na fandom, principalmente aqui no Brasil, é que foi enfatizado que pela questão do Resident Evil 5, 6 não terem tido uma recepção muito boa, eles acham e imaginam que os japoneses, né, o pessoal que criou o Resident Evil lá no Japão, eles detestam ação, sendo que na verdade é o contrário. Os japoneses, eles gostam tanto de ação ou até mais do que a gente aqui, tanto é que é por isso que eles insistem tanto que quase todo Resident Evil tenha ação em algum nível no seu jogo, seja ela em menor escala ou maior escala. O Resident Evil 7 que tanto ficam ovacionando, que ele é o survival horror puro e não sei o que tem, ele mesmo tem um momento de ação ali mais encaminhando pro final, né, do meio pro final, e até alguns momentos eventuais do jogo, ele tem algumas pitadas que seriam considerados ação demais para esses saudosistas chatos. E praticamente todos os outros também têm ação em algum nível. O Resident Evil 2, o 3, o 4 nem se fala, o 5, 6. Então os próprios japoneses gostam bastante dessa pegada de ação. Não é algo como se eles tivessem criado o Leon, o Chris e a Jill, por exemplo, e eles imaginassem que eles seriam personagens exclusivamente de terror. Na verdade, creio eu que eles criaram esses personagens já pensando que eles seriam personagens de ação, seriam algo como protagonistas, super-heróis de filmes americanos, só que na ótica deles. Tanto é que Resident Evil, lá no Japão, que é chamado de Biohazard, não é um jogo especificamente de terror. Ele tá bem longe disso, na verdade. Ele é um jogo de terror de sobrevivência com elementos de ação e aventura. Em quase todos os jogos aí na Steam, até mesmo acho que na PSN, se você procurar, olhando a descrição você vê lá os elementos que compõem, pelo menos os elementos principais que compõem um jogo de Resident Evil: terror, ação, sobrevivência, aventura. Então
a fandom, né, criou-se um pensamento aqui no Brasil, principalmente, muito errôneo sobre Resident Evil ser um Outlast, por exemplo. Tem caras até que falam que, terror é Outlast, Resident Evil virou galhofa. Não, amigão. Você que começou a jogar pelo Resident Evil 7, ou sei lá, tem uma visão muito nostálgica do Resident Evil 2 e acha que o jogo sempre foi puramente só terror, sendo que muitos fãs aí fecham os olhos pra ação quando ela claramente está presente no jogo. Sem falar das animações em CGI, né? Que, são um frenesi de ação à parte, né? Muita gente gosta de falar do 6, mas se virem as animações em CGI, então caem pra trás. Então os próprios japoneses fazem muita questão de colocar ação porque eles mesmos gostam. E se tem nego achando que eles vão abrir mão desses elementos de ação na franquia, podem esperar sentados, porque se depender deles, a ação não vai sair nunca da franquia. Então é aquela coisa, não é que eles estejam errando, é simplesmente uma questão de gosto, e o gosto não vai agradar todo mundo. Se Resident Evil fosse um Outlast desde o seu princípio, talvez a visão fosse diferente hoje em dia, mas acontece que desde o princípio Resident Evil tem pitadas de ação e aventura, mesmo que seja em menor escala, como é nos primeiros jogos, principalmente no 0 e no 1. Então, dito isso, eu acredito que se dependesse do Kamiya, ou até mesmo do próprio Shinji Mikami, se eles viessem a trabalhar no novo jogo de Resident Evil, por exemplo, acredito que esse Resident Evil teria tanta ação quanto o próprio Requiem tem com a parte do Leon, por exemplo. E isso expõe um pensamento muito hipócrita e muito burro e ignorante da fandom, que é o fato deles acharem que ao tirarem o Leon de cena, por exemplo, que vem sendo muito hateado desnecessariamente, e colocarem a Jill ou a Claire ou o Chris, eles acham que imediatamente o jogo vai mudar da água pro vinho e virar um Resident Evil 7, por exemplo. O que é um pensamento assim completamente imbecil e ignorante. É óbvio que o jogo vai ser de ação com a Jill presente, com o Chris, até mesmo com a Claire. E se a gente considerar o contexto que a Claire estaria mais velha hoje e muito mais experiente, esse jogo teria ação em algum nível. Então muita gente acha que o problema de Resident Evil ter ação está exclusivamente no Leon, quando na verdade praticamente todos os personagens clássicos conhecidos em algum nível vai ter que ter ação, porque eles não são mais personagens novatos. Ter que falar o óbvio hoje em dia soa como ridículo, porque não é possível pessoas que se julgam os conhecedores e entendedores da franquia, os intelectuais incompreendidos, ainda acharem que Resident Evil com o Leon ou com a Jill hoje em dia vai ter terror, vai ter um survival horror. Então assim, quando eu falo que a fandom ela é burra, não é por ignorância, não é por puro rage ou por pura dor de cotovelo. É porque de fato a fandom, pelo menos em uma boa parte, é muito burrinha na hora de tecer as críticas. É muito ignorante e muito hipócrita. Entenda que quando eu falo que eu gosto do Resident Evil 6, ou gosto de ação, ou não sou tão fã do 7 e tão pouco do Ethan, não é que eu odeio Resident Evil 7. As pessoas estão ficando cada vez mais burras, as pessoas não sabem mais interpretar texto e opinião. Tudo tem que ser uma visão binária, tudo tem que ser preto no branco. Eu não odeio Resident Evil 7. Eu só não gosto dele, mas o fato de eu apontar algumas hipocrisias da fandom ao fazer essas críticas, principalmente em relação a Resident Evil 7, a ação e o terror, irrita e incomoda muitos idiotas saudosistas na franquia. E aí você tem uns retardados imbecis que vêm encher o saco nos meus vídeos, me chamando de hipócrita, me xingando, me ofendendo, falando um monte de merda. A questão é que eu não odeio, eu só não gosto. Eu acho que é um ótimo jogo de terror. E eu só não gosto do personagem e eu, sinceramente, não gosto de jogar em primeira pessoa. Qual que é o problema de aceitar isso? É simplesmente não dá pra entender. Então eu partilho muito dessa visão do Kamiya, partilho muito dessa visão que acredito que muitos desenvolvedores lá na Capcom têm também em relação a Resident Evil. E eu até gostaria de fazer um vídeo mais detalhado sobre toda essa questão da ação e do terror e o Resident Evil 7, para citar alguns pontos aí que muitas pessoas acabam não falando. Mas e você? Você concorda com o Kamiya? Você gostaria de ver um Resident Evil modo pacifista para o Leon? Uma aposentadoria pro Leon? O que você acha? Deixa nos comentários aí. Não se esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.